A paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, um programa especial, um programa leitura completa da Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Hoje é dia 11, sexta-feira, queridos, né? Estamos terminando a semana, mais uma semana aí de leitura e também de busca pela presença do nosso Deus. Vamos fazer a nossa oração, queridos. Meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós entramos, Senhor, na sua presença, te bendizemos, te adoramos, Pai, e declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, o seu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores, nem dignos de sermos chamados seus filhos, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor nos ama com amor incondicional, com amor incomparável, Pai. Por isso, Senhor, perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas, Senhor. Lava-nos, limpa-nos, santifica-nos de toda injustiça e separação. Ajuda-nos, Pai querido, a estar, Senhor amado, no centro da sua vontade, a buscar, Senhor, te servir, te agradar, com todas as nossas forças, Pai, de todo o nosso coração. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós não queremos aparentar, Senhor, ser o que não somos, Pai, mas que na essência, Pai querido, nós sejamos, Pai amado, teus filhos, Pai amado, teus servos, porque os verdadeiros servos também são filhos, Pai. Aqueles que não são servos, tampouco são filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor amado, a nos sujeitar a Ti, Senhor, a fazer o Teu nome conhecido, através da nossa fé, da nossa obediência, Pai amado, da nossa entrega totalmente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, ajuda-nos em nossas fraquezas, porque nós declaramos que sem Ti nós não temos forças em nós mesmos. Nós te amamos, Pai amado. Diga que você o ama, igreja. Diga que você precisa dele. Diga com as suas palavras o quanto o Senhor é importante para você. Fale isso, queridos, em nome de Jesus. Pai amado, o Senhor é único, é maravilhoso, é forte, é poderoso, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o nosso Deus, Pai, o nosso refúgio, o excelso, criador, Pai, incomparável, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai, digno de ser adorado, honrado e glorificado. Receba, Pai, toda a adoração que pertence somente a Ti, Senhor, porque para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar, que nós estamos aqui, Senhor. Nós não queremos errar, Pai. Nós não queremos, Pai, entristecer o seu coração, Pai amado. Nós não queremos desviar, Senhor, para a direita ou para a esquerda, Senhor. Nós não queremos parar, tampouco retroceder, Senhor amado. Mas que de fé em fé, de glória em glória, Pai, nós possamos, Pai amado, fazer o seu nome conhecido, Senhor, e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós te pedimos, te agradecemos, te louvamos, exaltamos o Teu nome, Pai. Pai querido, abençoa os Teus filhinhos, Pai. Abençoa esse que está fazendo essa oração conosco, Pai. Esses, Pai amado, que estão nesse propósito da leitura da palavra. Seja, Senhor, aqui, Senhor, no programa, ou seja, em qualquer lugar, Pai, que alguém esteja hoje, Pai, ou esteja nesse tempo, Pai, investindo, Senhor, na leitura, no conhecimento, Pai, buscando em espírito te conhecer, Pai querido, abençoa, Pai. Revela-te, Senhor, a Tua igreja, Pai, revela-te aos Teus filhos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, para que o Senhor possa levantar uma igreja que tem entendimento, conhecimento, sabedoria, Pai. Tua palavra diz assim diz o Senhor, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Pai amado, dá esse conhecimento ao Teu povo, Pai, esse que tem fome, tem sede, Pai, da Sua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. E coloca essa fome, essa sede no nosso coração, Pai, cada vez mais, Pai, para que nós possamos, Pai querido, Te buscar com todas as nossas forças, Pai. Aquele que Te busca, está escrito que acha. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. Pai amado, ajuda-nos a Te buscar, Senhor, agora, Senhor, em todo o tempo, Pai, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, Pai querido, que em todo o tempo nós venhamos pensar em Ti, nos preocupar, Senhor, em Te agradar, indo, vindo, falando, pensando, Pai amado, não importa onde estivermos, Pai, no trabalho, em casa, Pai, que nós sempre, Pai, tenhamos no nosso coração o temor, Pai, que é a preocupação em Te agradar em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós Te pedimos, Pai. Eu quero pedir também que o Senhor venha abençoar essa nação, Pai, a nação do Brasil, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, esse povo, Pai, venha abençoar, meu Pai amado, essa nação em nome de Jesus, Pai. Livra, Pai amado, de toda investida do maligno, Pai querido. Livra, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, o povo brasileiro, Senhor amado, da mentira, do engano, Senhor. Não deixa, Pai amado, os Teus inimigos, Pai, blasfemarem do Senhor, Pai, dizendo aonde está o Senhor, Pai, porque o nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe apraz. O Senhor está no controle de tudo, Pai querido. Meu Pai amado, por isso nós Te pedimos, Pai querido. Eu sei, Pai amado, que a Tua vontade vai sobressair, Pai, e muitas vezes nós
nós não a entendemos, Pai querido. Mas nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa essa nação, Pai querido. Mostra, Pai, para o mundo, Pai, que o Senhor, Pai querido, está no controle, Senhor amado, e que todos temam o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Aleluia, louvado e exaltado seja o seu nome para todo sempre, Pai. Eu te amo, Senhor, quero te amar cada vez mais, Pai amado. Ensina-nos, Pai amado, a te amar, obedecendo os seus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, peguem o copo com água, meus amados, em nome de Jesus. Peguem lá o copo com água, queridos. Rapidinho, pega lá o copo com água. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, consagra essa água, Pai. Faz, meu Pai, que essa água, Senhor, esse alimento, Pai, se transforme num remédio, Pai, poderoso, para curar, meu Pai amado, o corpo físico dos teus filhos, Pai, e também o corpo espiritual, Senhor. Que se alguém tem dores, Pai amado, enfermidades, diabetes, Pai querido, em nome de Jesus, pressão alta, pressão baixa, Pai querido, e cansaço, Pai, coração inchado, Senhor, dores nas juntas e articulações, Pai querido, que sejam curados, Pai. Cura a vista, meu Pai amado. Cura, meu Pai amado, o sistema digestivo, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai querido, cura, Senhor, a cabeça, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. Cura, meu Pai, de todo ataque do maligno, Pai. Dá a sanidade, Pai, para o teu filho, para a tua filha, Senhor. Tira, meu Pai, toda a opressão, Pai, da mente, Pai querido. Em nome de Jesus, purifica o sangue, Pai, os ossos, Pai. Fortalece, Pai, os nervos, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E cura também o corpo espiritual, Senhor. Cura da depressão, do cansaço, da angústia, do medo, Pai amado. Em nome de Jesus, da ansiedade, Pai querido, da falta de fé, Pai amado. Abençoa os teus filhos, que esses que beberem dessa água, Pai, recebam o renovo do Senhor, a cura do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus, podem beber. Glória a Deus, queridos, todo mundo na bênção, na paz, prontos para o final de semana, na presença do Senhor Jesus, amém? Quem estiver nos assistindo aí, queridos, peço aos irmãos que dêem um glória a Deus, um amém, tá bom, meus queridos? Para mim tá, se possível, né, poder dar um oi para vocês aqui. Missionária Mauriele, pastor Guilherme, Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus, sempre conosco aqui. Chuva, faça sol, nós estamos juntos, né? Orando, lendo a palavra do Senhor. Deus abençoe, tá? Todo o povo de Bituruna, né? Ali também a obreira, né? Marilei, a obreira Suela, também sempre conosco. Deus abençoe vocês, queridas, tá? Em nome de Jesus Cristo, também de Bituruna, né? Glória a Deus, obreiro Giovanni, Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus, está aqui conosco no estúdio. Sempre também aqui conosco, também sempre acompanhando os programas. Quem mais que está conosco aqui, queridos, né? Manda um oi, um glória a Deus. Deixa eu mandar um oi para a pastora Cris, que está nos acompanhando. A Esther, a Nicole, o Pedro está aqui também sempre comigo, me ajudando. Glória a Deus. Amém, meus amados. Pastor Nilton está nos acompanhando também sempre lá na televisão. Deus abençoe na telona. Deus abençoe o pastor Nilton, o povo de Maringá, em nome de Jesus, né? Alexandro, Deus abençoe também de Campo Mourão, queridos. Em nome de Jesus. Ali, amém, Niltinho. Glória a Deus, obreira Suela também, Deus abençoe, queridos, tá bom? Sempre, se vocês puderem, queridos, interajam conosco, né? Que eu vou estar ouvindo aqui as mensagens, pedido de oração, às vezes uma dúvida, né? E se for possível ali, eu já respondo na hora ali. Se Deus me der graça também, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Marli, missionária Marli, minha mãe, Deus abençoe. Um beijo. Marli, minha mãe está lá em Foz do Iguaçu. Um beijo para todos os irmãos de Foz do Iguaçu, para a família, né? A vó Claudina, Deus abençoe, vó Claudina. Tio Roberto, Deus abençoe. Fez a escolha aí de seguir o Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Todo mundo que estiver aí, né? A Nina, Deus abençoe, Nina, em nome de Jesus. Tia Rosana aqui também, Deus abençoe. A família está aí, ó. Beijo, tia Rosana, Deus abençoe toda a família também, em nome de Jesus. Nossa família, né? Glória a Deus. Pastor Veiga está nos acompanhando também, um beijo. Pastor Veiga, meu pai, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos começando mais um programa, queridos, né? Último da semana. Amém, queridos, glória a Deus, né? Um beijo para o Michel, né? Um abraço, na verdade, né? Beijo a gente manda para as irmãs da família também, né? Um beijo com um ósculo, né? Um ósculo santo, né? E os irmãos, um abraço. Um abraço tá bom já. Glória a Deus. Manda um abraço pro meu primo Michel, né?
para sua família lá, a Esther, a Bárbara, né? Glória a Deus. O Gary, manda um abração pro Gary. Quem mais? Quem mais que tá aí, mãe, acompanhando ali? A Mara, Deus abençoe. A tia Mara também, Deus abençoe em nome de Jesus. Tia Mara, a Maiara, Deus abençoe a Maiarinha. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Estou feliz. Estava comentando com o Breu Giovanni agora para mim a semana ela tá voando, queridos. Parece que eu começo o programa hoje é segunda-feira, o primeiro dia da semana, e agora já estamos nós aqui, ó, sexta-feira, já é o último programa da semana. E glória a Deus que a leitura está sendo feita, né, meus queridos? Com lutas, dificuldades. Nós não estamos fazendo agora no YouTube, somente no Facebook, queridos, tá? Eu tive que mandar um equipamento na garantia, tá? Deu defeito. Então eu estou fazendo de novo no modo raiz. Todos os bons atos estão aqui, glória a Deus. Marquinho, Deus abençoe, meu brother. Deus te abençoe, meu querido, tá? Toda a família, tá? Dona Ione, sempre acompanhando nós também. Deus abençoe toda a família aí. Cambé, meu irmão, meu amigo, grande homem de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos, tá bom? E estamos concluindo, meus amados, né? Hoje é 2 Samuel, capítulo 18. Então nossa leitura tá andando, né? Glória a Deus por esse propósito aí. Deixa eu colocar ali então para nós começarmos a leitura. Deixa eu arrumar aqui. Ali. Vai mudar um pouquinho, queridos, tá? Opa, esse aqui. Vai mudar um pouquinho, porque parece que o site da Bíblia Online, ela colocou uma propaganda bem grande, e daí vai atrapalhar bastante. Aí eu tive que diminuir a fonte, daí diminuindo a fonte, ele daí tirou essa propaganda, tá bom, queridos? Então ele vai ficar na tela ali, vai ficar um pouco menor. Quando nós voltarmos pro outro modo, né, eu vou colocar daí com OBS, que até vai ficar na frente, vai ficar mais fácil de ler, mas agora na tela eu sei que vai ficar um pouquinho difícil, tá bom, queridos? Então, se vocês quiserem acompanhar, peço a vocês que vocês peguem a Bíblia, né, peguem a Bíblia e acompanhem. 2 Samuel, capítulo 18 hoje, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém, glória a Deus. Estou acompanhando vocês, tá, queridos? Eu abri a tela ali, mas eu estou acompanhando os comentários. Se quiserem comentar aqui, né, ou conforme alguém vai chegando, eu vou dando um salve, um glória a Deus aí, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 18, queridos, ó. Contou o povo que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abissai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vale por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. O Davi queria ir para a peleja, né? Essa questão do Absalão, que nós estávamos lendo ontem, né? Bem sério o que aconteceu. Então, eles iam para a peleja, ó. E o povo que estava com Davi falou: não, fica da cidade aí, porque se eles virem você, vai ficar bem mais difícil para nós, né? Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão. O Davi ainda falou assim: olha, trata com brandura, né, o jovem Absalão, não faça mal para ele, né? Se pegar ele, vocês vão pegar ele, mas não faça mal para ele, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim.
Ali o povo de Israel batido, foi o povo de Israel batido dos servos de Davi, ó. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região. E o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. Ou seja, o bosque naquele dia matou mais gente que a espada, queridos. Olha só que luta que foi, hein? Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Misericórdia. Olha o que aconteceu com Absalão. Você vê, meus amados, né? Ele se levantou contra o pai, meus queridos, né? Queria matar o pai para tomar posse do reino, né? E de repente ele fugindo, pegou um carvalho, né? Que é cheio de galhos, né? Fortes, e ele prendeu o pescoço, né? Ficou numa forquilha, ele ficou preso o pescoço, e o mulo dele passou adiante, ele ficou não conseguia, não dava pé, ficou se segurando ali para não morrer enforcado, ó. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: viste-o, porque logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? Então Joabe perguntou: se você viu, por que você não matou ele? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto, ou seja, eu ia te dar, eu vou te presentear se você matar ele, né? Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me passasse as mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Queridos, é forte isso, meus amados. Você vê que Joabe ali, ele estava errado, né? E foi o próprio Joabe que fez Absalão voltar, né? Da onde ele estava ali, pediu ali ao rei que aceitasse ele, nós lemos ontem, né? E agora ele falou: olha, por que você não matou ele? Eu te daria, né, algumas moedas de prata, né? E um cinto, eu ia te presentear. E o servo falou: não, eu conheço o rei. Se o rei não levantou a mão contra o Saul, que era inimigo dele, não era da família dele, estava endemoniado, e o rei Davi era ungido de rei, como é que eu vou levantar a mão com o filho do rei, contra o filho do rei? E outra coisa, todo o povo, que nós lemos ali agora, viu, né, o pedido que Davi fez a Joabe: trata com brandura o jovem Absalão, né? Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvindo que o rei te deu a ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Olha aqui ele, ó. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Você vê, queridos, Absalão estava vencido, queridos, né? Ele estava ali preso, não ia sair dali, né? E Joabe realmente foi lá e matou ele, ó. Cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar a notícia ao rei, de que já o Senhor vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terá recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimás, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Ele foi mais rápido, ó. Davi estava sentado entre 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro, e levantando os olhos viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vi andando e chegando.
viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Olha, eles conheciam até o jeito da pessoa caminhar e correr, né? Então disse o rei: este homem é de bem e traz boas novas. Gritou Aimás e disse ao rei: paz! Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Você vê, o rei já estava preocupado com o filho dele, né? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe matou o teu servo. Quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei quem eu era. Ou seja, ele sabia que Absalão estava morto, mas como ele sabia que o outro vinha contar atrás, ele falou: deixa que o outro dá a má notícia, só vou dizer que está tudo bem. Disse o rei: põe-te de lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegando o etíope, disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel capítulo 19, queridos. Joabe reprova Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo, as furtadelas na cidade, como se faz quando foge envergonhado da batalha, tendo o rei coberto o rosto. Olha que interessante, queridos, né? O povo, mesmo com a vitória, né? Eles entraram meio que escondidos, meio que envergonhados, cobertos, né? Meio como se tivessem perdido a batalha, não ganham a batalha, né? Não era um dia de comemoração por causa da maneira que o rei estava se portando, né? O rei estava de luto por causa de Absalão, né? Extremamente de luto, né? Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz, no versículo 4: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. O Absalão, queridos, né, ele não estava errado nisso que ele falou. Errado foi desobedecer ao rei, né, fazer aquilo, tomar conta, né, fazer aquilo que não foi pedido, não foi dado ordens a ele fazer. Ele não devia ter feito, ele vai pagar caro por isso, queridos, né? Já não é a primeira vez. Lembra que nós lemos a respeito da morte de Abner, né? Quando Absalão fez o que não devia. Então, quando Joabe fez o que não devia, né? Quando ele matou covardemente o Abner, ele está me lembrando. Às vezes eu troco os nomes, querido, que é muito nome. Amém, queridos? E agora, mais uma vez, Joabe fez isso, né? Mais uma vez ele foi lá e matou Absalão, né? Sendo que o rei falou: não deixa, né, que isso aconteça. Aí o Joabe deu um puxão de orelha no Davi, e nesse caso ele estava certo. Versículo 7. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. O Joabe fez uma ameaça a Davi, falou: olha, nós vamos todos embora, e eu vou falar, porque ele falou isso, ó: se nós todos tivéssemos morrido hoje, tu estaria contente se Absalão estivesse vivo. Hoje nós estamos vendo que você fez isso, né? Então o rei se levantou, se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que agora o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apressar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja.
Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Você vê quanta lambança, né? O povo muitos já tinham ungido Absalão rei sobre eles, queridos, né? Que luta que foi isso. A consequência do pecado, né, de Davi, né, com a Batseba, queridos. Versículo 11, ó. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei, até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis o último em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Ali o rei ficou extremamente, né, chateado com Joabe, queridos, né? Com isso moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-te: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal, foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Então o povo de Judá foi até Gilgal para fazer passá-lo o Jordão, né? Olha, você vai reinar sobre nós, né? Simei encontra-se com Davi, aquele que atirou pedra nele, né, quando ele fugia. Ontem nós lemos, ó. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, aquele servo, né, do Mefibosete, né, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazer passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passando o Jordão. Ele disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que perversamente fez esse teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração. Fácil, né? Mas ele foi atirando pedra, né? E continuou amaldiçoando o rei, atirando pedra no rei, queridos. E agora ele viu que o rei voltou, vitorioso, que aquilo que ele tinha dito, né? Deus fez você pagar pelo mal que você fez, né? E não aconteceu, né? E agora ele estava tremendo de medo, né? Porque o rei agora tinha condição de se vingar, né? Não fez naquele dia, mas agora ele voltou vitorioso, poderia fazer. E não seria errado. Porque eu, teu servo, versículo 20, deveras confesso que pequei, por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Claro, foi o único que fez, né, tal coisa, tamanho mal, né? Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Filho de Zeruia, esse aqui também é o Abissai, irmão de Joabe, queridos, né? E o rei estava bem bravo com Joabe, bem chateado com que eles, né, com o agir deles, né? Porque eles faziam mais ou menos o que eles queriam ali, né? Que tenho eu convosco, filhos, né, no plural, de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu hoje novamente que sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás, eu lhe juro. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? O rei perguntou. Lembra que o servo de Mefibosete foi falar mal dele? Ele respondeu: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albaldarei um jumento e montarei para ele com um rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Lembra que o rei, ele tinha dado toda a casa de Saul, que estava na mão do neto de Saul, que era Mefibosete, tinha dado ao servo. Agora tudo que é de Saul é seu. E deixou Mefibosete por servo, queridos. Lembra dessa situação, né? E agora o Mefibosete contou para ele o que aconteceu, né? Irmã Elizabeth, Deus abençoe, querida, tá? Todo o povo de Guarulhos aí, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus.
Versículo 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda fala dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. O Mefibosete falou: não, pode dar tudo para ele então, né? Irmã Valdereza, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus, sempre acompanhando nós também. Deus abençoe, querida. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando esse estava em Manaim, porque era homem muito rico. E disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Agora o rei queria pagar o bem que Barzilai tinha feito, né? Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena eu subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come ou no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Porque há de ser o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Como com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem lhe parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Então o Barzilai, ele foi abençoado: vem morar comigo, que você vai estar morando comigo, eu vou te sustentar, você vai viver junto comigo no palácio. Aí o Barzilai falou: não, já tenho idade, mais de 80, e não vou ter prazer, não vou viver muito, então leva meu servo Quimã. Aí o rei falou: tudo bem, eu vou levar ele então. Versículo 40. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtamos nossos irmãos, os homens de Judá? E conduziram o rei e a sua casa através do Jordão. E todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Porque, pois, vos irais por isso? Porventura comemos a custa do rei? Ou nos deu algum presente, né? O povo de Israel estava reclamando por que Judá estava carregando o rei, indo e vindo, porque ele é nosso parente. Responderam os homens de Israel, os homens de Judá, e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais nos toca a Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizeste pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que as palavras dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 20. A sedição de Seba e sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então um cara ali de Benjamim, né, do povo de Israel, no caso não de Judá, tocou a trombeta e falou assim: não, o rei Davi não vai ser rei sobre nós, né? Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba. Você vê que eles estavam enciumados por causa de Judá, queridos, né? E mais uma vez eles falaram: olha, nós fomos primeiro lá falar para o rei voltar, mas também foram um dos primeiros a falar para ele ir, né? E agora um homem ali de Belial, tá aqui, né? Um homem de Belial, ó. O que significa homem de Belial, pastor? Um homem maligno, né? Falou assim: ó, nós não queremos saber de Davi também. E daí o povo de Israel, olha que triste isso, o povo de Israel seguiu ele, ó. Tocou a trombeta, ó, quer ver, ó? Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-os desde o Jordão até Jerusalém. Queridos, aqui você vê já um pouco, isso aqui já é profético, tá?
você já vê um pouco, queridos, como que o povo de Israel vai se dividir. Hoje você vê que o povo de Israel, eles são chamados de judeus, né? Por que judeus, pastor? Os judeus são descendentes da tribo de Judá, não o Israel por si, mas hoje todo Israel também é chamado de judeu, né? Você vê que depois de Salomão vai ter uma divisão entre o povo de Israel e o povo de Judá, queridos, né? E nós vamos ver depois no livro de Reis, nós vamos entrar depois, vamos ler, como o povo de Israel, eles caíam facilmente, saíam da presença de Deus facilmente. O povo de Judá também saía, mas eles perseveravam muito mais que o povo de Israel. Muito mais que o povo de Israel. Então o povo de Judá, eles eram mais espirituais, eles buscavam mais servir a Deus com muito mais força que o povo de Israel. E o povo de Israel, queridos, ele praticamente se assemelhava aos gentios, né? Eles não tinham temor de Deus, ou muito pouco temor de Deus. Você viu ali que eles foram, quando Absalão quis se levantar contra o rei, eles foram com Absalão, não quiseram saber, eles estavam preocupados somente com os seus interesses. Absalão oferecia coisas, prometia coisas para eles, eles foram se levantaram contra o rei. E depois, quando viram que Absalão era morto, foram os primeiros como se fossem pedir um perdão para o rei, né? Não, rei, volta, que você é o nosso rei, o ungido de Deus. Aí o povo de Judá foi lá, que sempre teve com o rei, né? E trouxe eles ali, e o povo de Israel ficou enciumado. Por que vocês estão trazendo ele e nós não? Por que vocês estão fazendo pouco caso de nós? Eu falei, não é questão de pouco caso, é questão que nós sempre tivemos com ele, ele é nosso parente, nós nunca deixamos o rei na mão, né? E daqui a pouco um homem foi lá e falou assim, quer saber de uma coisa? Fica com vocês com o rei, então, nós não queremos esse rei de vocês, o rei Davi. E rejeitaram Davi. Você vê o que Davi tinha com esses problemas pessoais deles, queridos, né? Mas eles sabiam que eles faziam maldade, né? Tanto que eles seguiram o homem de Belial, né? Esse tal de Bicre, né? Filho de Bicre, Seba, filho de Bicre. Amém, queridos? Então você vê que é profético, meus amados, né? Sempre tem, profético. O povo de Israel, ele se afasta de Deus facilmente. E a tribo de Judá, queridos, né? Eles permanecem, eles também se afastaram de Deus, né? Mas eles têm mais, buscam mais a Deus, lutam mais para ficar na presença do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos ver isso aqui daqui para frente. E aqui já está bem claro o que está acontecendo, né? Versículo 2. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Por que Davi fez isso com ela? Porque o filho dele tinha coabitado com elas na frente de todo Israel, nós lemos ontem, né? Então quando ele voltou, ele sustentou elas, mas não teve mais, né, relações com nenhuma delas, né? As teve como em custódia, pôs em custódia, estava no poder dele lá, né, no cuidado dele. Versículo 4. Disse o rei a Amasa, convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para colocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abissai, mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidade fortificada e nos escape. Então ele viu que a questão do Bicre ali, do Seba, filho de Bicre, estava muito séria, e o servo dele, né, o Amasa, né, não conseguiu reunir em 3 dias o povo de Judá. Então ele falou, agora eu estou preocupado, então vai lá e persegue ele, antes que ele nos escape. Versículo 7. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto ao Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares. Queridos, lembra que esse Amasa é aquele que Davi jurou que seria o comandante dele. Eu juro pelo Senhor que você vai ser meu comandante. Lembra que ele estava indignado com Joabe, né? Então, vamos entender o que está acontecendo. Eu só estou lembrando vocês. Versículo 8. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto ao Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual presa nos seus lombos estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa, vai bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Então o feriu 2ª vez e morreu.
Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bique. Mais uma vez, querido, Joabe fazendo o que não devia fazer, queridos, né? Você vê ele tendo a oportunidade, sendo já o comandante do exército, né, do rei Davi, queridos. Ele fazia muitas vezes as coisas que não era lícito para ele fazer, né? Ele sabia que ele ia perder o comando, né, do exército, então ele já matou já o seu concorrente, né? Mas, versículo 11, mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: quem está de lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Todo mundo ficava pasmado quando via a Amasa, né, com as entranhas para fora ali, morto ali, né, e envolvido no sangue. Aí ele fez o que? Eles tiraram de lado e colocaram um manto para esconder ele, para continuar lutando, né, contra o Seba. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicre. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet e Maacá. E apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e cercaram Abel, Bet, Maacá. E levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. O povo de Abel geralmente era um povo sábio, ela quis dizer, né? Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou para Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, era o comandante dos que estavam sujeitos. E Josafá, filho de Ailude, era coronista. Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Amém, queridos? Então vamos para 2 Samuel, capítulo 21. Vingados os gibeonitas. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Eu estou lembrando agora que tem aquela série, né, que está contando essa história na Record, né? E eles inverteram, né? Agora vem essa fome dos gibeonitas, né? Depois da questão de Absalão, eles inverteram lá. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel.
Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete. Você vê, olha, ele poupou a Mefibosete, ó, que era quem estava ali, né? O servo de Mefibosete tinha falado mal, né? De Mefibosete. Depois Mefibosete explicou o que aconteceu. Aí, como o Davi já tinha dado a palavra, né? Que tudo era do servo, né? Então, o Mefibosete, quando o Mefibosete explicou, ele falou: então, divida, metade e metade. Ele falou: não, pode ficar com tudo. É importante que o meu rei voltou em paz, né? E agora você vê que o Davi poupou o Mefibosete, né? Ele acreditou mesmo em Mefibosete, ó. Porém o rei poupou o Mefibosete, ó, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filhas de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre a penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. O corpo dele ficou estirado lá deles, né? E a mãe ficou lá cuidando deles ali, colocou um lençol e espantava, né, as aves de rapina, né, e os animais à noite. Foi dito a Davi o que Rispa fizera, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Seam. Os moradores de Jabes-Gileade, eles pegaram, né, o corpo, né, que estava pendurado, que os filisteus tinham pendurado, né? Estavam com eles até então, ó. Onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa, né? Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, ó. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, o pai de Saul, né? Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Lembra que tudo isso começou por quê? Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Queridos, você consegue imaginar 3 anos de fome, meus amados? Uma semana de fome não é fácil, queridos, né? Um mês de fome, 1 ano, mas 3 anos consecutivos foi muito ruim, né? O que eles passaram lá. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. E este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então ali eles falaram: nunca mais Davi vai para a guerra, né? Porque ele quase que o gigante conseguiu matar ele. E Abissai, né, que era o irmão de Joabe, conseguiu livrar Davi das mãos do gigante. Esse aqui eu estava vendo agora na série, já foi contado isso que faz tempo, né? Algumas coisas estão invertendo bastante a cronologia, né? Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaé Oreguim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Era o mesmo nome daquele que Davi matou, né? E o tamanho da lança, né? Mas não era aquele Golias estava morto, era um outro, né? Houve ainda outra guerra. Nós estamos vendo daí que os valentes de Davi mataram, né, outros gigantes. Ó. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão
e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Você vê, queridos, como tinham gigantes, queridos, né? E as pessoas hoje, elas não falam sobre isso, e se falam, acham que isso aí é conspiração, teoria da conspiração, isso não é verdade, isso não existe. Mas a Bíblia está mostrando o nome, né? E algumas características, né? Esse aqui tinham 6 dedos em cada mão, queridos, né? Eles eram, né, como se fossem humanoides, né? Eles aparentavam ser humanos, né? Tinham traços de humanos, mas não eram humanos, né, queridos? Não eram humanos, e alguns também não pareciam muito como humanos, né? Tinham misturas ali. Versículo 21. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pelas mãos de Davi e pela mão dos seus homens. Vamos para o 22, que a leitura está rendendo hoje, ó. O cântico de Davi com ações de graça. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor os livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e de sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Olha que linda a canção de Davi, ó. Por pavilhões pôs ao redor de si, trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde o céu, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a pureza diante dos seus olhos, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno te mostras. Para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, és minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, e com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas.
Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergam um arco de bronze. Ó, a força do Davi, ele verga um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sob meus passos o caminho, e meus pés não vacilaram. Persegui meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, os que me odeiam, e eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-o, como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Você vê que lindo esse cântico, né? Esse cântico de Davi. Vamos ler mais um, queridos? Agora são 11h30, né? Se eu não me engano, deixa eu ver quantos que tem aqui. 23 e 24, né? Não vai dar tempo de terminar hoje o segundo Reis, segundo Samuel, perdão. Então vamos parar por aqui, já são 11h30. Então, glória a Deus, queridos. Amém, meus amados? Linda essa história de Davi, né, queridos? Quem que está me acompanhando aí? Dá um glória a Deus, um amém aí, meus amados, em nome de Jesus. Quem que ainda está nos acompanhando aí? Já curtiram, queridos, a live? Nós já vamos terminar. Então curtam a live, queridos, né? Dá um glória a Deus, amém. Pastor Guilherme, Deus abençoe. Glória a Deus, missionária Mauriele. Pedro. Opa. Tia Rosana, Deus abençoe. Conseguimos acompanhar tudo, né, queridos? Glória a Deus. Vamos encerrar a semana, meus amados, né? Mais uma semana de propósito de oração. Quem mais que está aí? Linda palavra, é linda mesmo essa palavra, essa história de Davi, é maravilhosa, né? E o interessante, queridos, que Deus não oculta o pecado, o erro de Davi para nos mostrar, meus amados. Pastor Veiga, meu pai, glória a Deus, Deus abençoe, pai. Beijão, tá? Dona Marlene, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Irmã Valdereza, Deus abençoe. O Bruno Giovanni, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todo mundo ligado e acompanhando nessa palavra abençoada, né? Estherzinha, Deus abençoe, minha princesinha. Glória a Deus. O interessante é que Deus não oculta, meus amados, né? Esse grande erro de Davi, né? Como ele foi fundo no erro, né? Mas as consequências, né? Ficaram sobre a vida dele. Ele pagou caro por isso, né? Você vê que quanta maldição veio na família dele, na vida dele, entre os filhos dele, né? Por causa daquele pecado que ele cometeu, né, queridos? Mesmo que Deus o perdoe, glória a Deus, queridos, né? O mais importante foi o perdão de Deus, né? Mas a gente sempre tem as consequências, tá, queridos? Então, se você está passando luta, né? Não fique indignado, não fique triste, né? Honre a Deus com a luta que você está passando, glorifique a Deus. Lembra de Davi? Ele não piorava a situação dele, né? Se nós fizermos uma comparação entre Davi e Saul, Saul fez uma besteira, foi rejeitado por Deus e praticamente ele piorava, cada ação que ele fazia, ele piorava a situação dele, né?
E o Davi era oposto, né? O Davi, ele fez aquela besteira absurda que ele fez, né? Nós acompanhamos detalhadamente na leitura da palavra, mas ele sempre procurava fazer justiça, fazer o que era certo, sempre procurou fazer, mostrar para Deus o fruto de arrependimento, né? Que ele queria mesmo, estava arrependido, queria voltar a servir a Deus, né? E Deus deu essa condição para ele, queridos, e o abençoou sobremaneira. Amém, meus queridos? Então toma posse dessa história, né? Em nome de Jesus Cristo, e semeia a boa semente, queridos, tá? Semente de justiça, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, queridos, ó. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo, a unção da palavra que foi ministrada e lida hoje, seja e esteja na sua vida e através da sua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, tem um final de semana abençoado na presença do Senhor, e vai ter culto, queridos, nas igrejas, né? Alicerce aí em Maringá, Bituruna, Matinhos, Paranaguá, né? Não sei se Campo Mourão vai ter esse domingo, mas vão ter aí os cultos nas igrejas, então congregue, queridos. Pastor, não tem igreja Alicerce aqui, procura uma igreja, queridos, que prega a palavra, tá, meus amados? Como é que eu sei que a igreja que eu tenho que ir é uma que prega a palavra, queridos, né? Aquela que ensina a palavra, que não distorce. O homem de Deus, a mulher de Deus, com essa leitura que vocês estão fazendo, queridos, vocês vão começar a entender quando a palavra é distorcida ou não. Por isso que tem que ler, né? Então, onde tiver a palavra ali, você congrega, tá bom, queridos? Congrega, assim, busca a Deus, porque não é o ministério A, B ou C que salva, mas é o Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, mãe. Um beijo, mãe. Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, fiquem com Deus até segunda-feira ou domingo, né? Alguns de vocês, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.